Salve Maria, paz e alegria, eu sou o Frei Márcio e hoje iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a imagem da igreja. A comunidade de São Mateus nos apresenta essa imagem eclesiológica. Tem Pedro, tem os discípulos, tem o medo, mas tem Jesus caminhando sobre as águas. Como em Gênesis o Espírito pairava sobre as águas, e no Evangelho de Mateus, no contexto da comunidade de São Mateus, andar sobre a água é andar sobre o mal, sobre o medo. E Pedro, quando tem medo, afunda. E Jesus transmite-lhe esta palavra que serve para nós hoje. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Foi essa coragem, foi essa força do coração que impulsionou os discípulos a conduzirem essa barca. É essa coragem que nos impulsiona a continuar andando sobre o mal, porque Deus nos proporciona como proporcionou a Pedro, e quando ficamos com medo afundamos. Também os doentes, aqueles que fragilizados pediam ao menos tocar na veste do Senhor, e todos que tocaram ficaram curados. Que o Senhor cure a nossa doença, a doença do medo. Que na igreja nós possamos ser uma comunidade de fé, uma comunidade corajosa, andando sobre o mal. E não tenhas medo, Jesus é Ele que te chama, é Ele que vem ao teu encontro, e é Ele que te dá a segurança. Segura na mão de Deus e vai, diz uma canção tão conhecida de todos nós. É uma canção de vida, que você possa cantar na tua vida essa coragem. Fique com Deus
e até a próxima.